Com essa insuportável pausa para a Copa América, a gente consegue fazer exercícios e projeções a respeito do Campeonato Brasileiro. Será que o time que está na ponta, ele merece estar ali? Será que era aquela posição que ele deveria estar? Se, digamos assim, o recorte fosse mais justo, todo mundo tivesse enfrentado os mesmos adversários, quem teve uma tabela mais complicada nesse início de competição? Do outro lado, quem é que teve uma tabela facilitada nesse início de competição? Para tudo isso, a gente vai analisar dados aqui e entender uma classificação planejada. Com foco no Flamengo, aonde que deveria estar o Flamengo? Será que o Flamengo fez o número de pontos que deveria ter feito? Será que ele está melhor do que deveria? Tem algum time que está se portando melhor do que deveria? A gente vai falar tudo isso nesse vídeo agora, falando sobre tática sem tatiquês. Pessoal, vou fazer com vocês um exercício que é a primeira vez que eu vi alguém fazer faz muito tempo, deve fazer, sei lá, uns 15 anos que eu vi a primeira pessoa fazer e achei aquilo muito interessante. O profissional que eu vi fazer esse tipo de tabela planejada foi o Rica Perrone. Eu não sei se ele ainda faz, confesso que não acompanho muito o trabalho dele, mas sempre ficou na minha cabeça esse trabalho que ele fez da classificação planejada, o quanto aquilo era interessante. Na época, ele aplicava conceitos mais adequados ao futebol brasileiro da época, ou seja, os jogos fora de casa eram muito difíceis de ser ganho, era um futebol muito nivelado e existia ali pouca polarização, pouca previsibilidade de quem seria o campeão daquele ano seguinte, né, nos pontos corridos, por exemplo. Hoje em dia, o cenário mudou, o futebol está mais polarizado, você tem Flamengo, você tem Palmeiras, você tem Atlético Mineiro, e às vezes é difícil ali imaginar que algum outro time vá ser campeão, embora o Botafogo quase tenha conseguido na última temporada. Então, os jogos estão mais previsíveis e baseado nisso eu decidi ousar criar a minha classificação planejada. Você deve ter ouvido eu falar que eu acho que o Flamengo vai fazer 90 pontos, né? Isso é um número muito relacionado a algo que eu identifico como uma campanha perfeita. E como que é uma campanha perfeita no futebol brasileiro? Eu vou te mostrar explicando os critérios e os parâmetros que fazem a gente criar a classificação planejada e em seguida eu vou mostrar para você a classificação planejada segundo a minha autoria desse campeonato brasileiro. Então bora lá. O que é essa classificação planejada? É um planejamento, né? Basicamente como o nome diz. É uma projeção da pontuação esperada para cada jogo, de modo que o atingimento de 100% dessa projeção seja o suficiente para te garantir o título. Um time com 90 pontos, para ele não ser campeão, tem que acontecer algo realmente muito fora do planejado. Para isso, quais foram os critérios que eu adotei? Os jogos em casa são projetadas vitórias em todas as partidas, exceto nos clássicos regionais, onde eu coloquei empate. Então, por exemplo, quando um favorito enfrenta outro dentro de casa e ele precisa realmente fazer os 90 pontos ali para não depender de ninguém para ser campeão, ele tem que vencer, tá? Não coloquei empate, não coloquei, assim, tem que vencer. Já nos jogos fora de casa, eu projetei que vai ter empate nos clássicos regionais e derrotas contra os favoritos ao título com vitórias nas demais partidas. Então, se eu vou enfrentar um time qualquer, eu tenho que ganhar mesmo que fora de casa. Se eu enfrentar um clássico, vai ser empate. E se eu enfrentar um time que também é um favorito, assim como eu posso ali perder para esse time, né? Eu tenho o direito de perder para esse time jogando fora ali dos meus domínios. Tá, mas eu tô te falando dos favoritos ao título. Para colocar quem são os favoritos ao título, precisa ter uma deliberação, digamos assim. Eu defini 6 favoritos ao título. E esses favoritos que eu defini, de acordo com o que eu vi essa temporada e nesse início de campeonato, baseado também no poder de investimento, foram Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, que vai acabar muito prejudicado por conta do problema todo no Rio Grande do Sul, Botafogo e São Paulo. Esses 6 times, né, São Paulo depois da troca de treinador, né, assim como Botafogo, Palmeiras e Atlético de sempre, e o Internacional, que até talvez tenha diminuído um pouco esse status por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul,
são times ali que têm os melhores elencos e ali uns bons trabalhos no início, começando essa temporada. Então, esses times foram que eu determinei favoritos. Aí você pode falar, mas para mim, fulano ou ciclano não é favorito. Tudo bem, esse é o seu, você pode fazer a sua. Eu tô fazendo aqui a minha, tá? Vou ter que falar sobre a minha, não posso falar sobre a sua. E aí nós vamos lá entender como é que tá até agora, com 7 rodadas completas para alguns times, para outros não, essa projeção. Pois bem, o Flamengo, que é o líder do campeonato, 14 pontos ao lado do Bahia, ele tem o quê? Dos jogos em casa, ele tem um clássico e 2 jogos ali contra adversários qualquer, então ele deveria ter feito 7 pontos em casa. E dos jogos fora, ele enfrentou um favorito, que foi o Palmeiras, jogou um clássico fora de casa, que foi contra o Vasco, né? Que foi território neutro, mas contou como fora de casa. E 2 gerais, deveria ter 7 pontos também fora. O esperado eram 14 e ele fez 14. Então o Flamengo está exatamente conforme o planejado para atingir 90 pontos. Tá? Quando a gente vai olhar o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras está numa situação mais delicada do que aparenta. Embora ele mostre que tem 11 pontos na tabela de classificação, o Palmeiras enfrentou dentro de casa nenhum, né, dos clássicos, por exemplo. E, embora tenha enfrentado adversários ali, de certa forma, favoritos, eles foram todos dentro de casa. Então, o Palmeiras enfrentou em casa 3 jogos: Internacional, Flamengo e Atlético Paranaense. Perdeu 2 e empatou 1, conquistou 1 ponto de 9 que deveria. Pô, mas está projetando vitória nesses jogos difíceis. Sim, precisa ganhar esses jogos difíceis para atingir essa pontuação. Caso contrário, pode ser campeão também, com uma pontuação mais baixa, caso o campeonato não tenha o mesmo nível de pontuação normal de antes. Os jogos fora do Palmeiras foram, de certa forma, tranquilos, né? Foram 3 jogos bastante gerais ali, um contra o Vitória, outro contra o Criciúma e outro contra o Cuiabá, jogos de obrigação de vitória e jogos até contra times que estão no começo desse limiar ali, né? Times que realmente o time tinha que ganhar, e um clássico contra o São Paulo que terminou em empate. Então o Palmeiras deveria ter feito 19 pontos de acordo com essa pontuação e ele fez só 11, o que coloca ele como o menor, o pior time dentro dessa projeção. Analisando aqui um a um, a gente pode ir até amanhã falando sobre eles, mas o que eu queria falar para vocês era sobre o Bahia. O Bahia já enfrentou 3 dos times favoritos ao título, todos eles fora de casa. O Bahia teve um início de campeonato que era esperado dele só 10 pontos, de acordo com essas métricas que eu criei. E eles conseguiram 14 pontos. Então a campanha do time do Bahia, do Rogério Ceni, ela é ainda melhor do que aparenta ser. O Bahia enfrentou o Atlético Mineiro fora, né, que é um time que a gente projeta a derrota, mas ele empatou. Ele enfrentou o Botafogo fora e venceu o jogo, né? Enfrentou o Internacional fora e perdeu o jogo. Então, desses 0 pontos, ele fez 4 pontos. Os jogos em casa do Bahia foram contra Grêmio, Fluminense e Bragantino. Ele venceu os 3. E um outro jogo fora foi o clássico contra o Vitória, que o Bahia empatou. Ou seja, um time que tinha desafios, especialmente nos jogos fora de casa, acabou pontuando bem quando não deveria ter pontuado quase nada. O Bahia deveria ter feito 1 ponto fora de casa e fez 5. Isso determina esses 140% aí. Vamos colocar na ordem para entender na hierarquia como é que está cada time na competição. A gente entende que na classificação planejada o Bahia é o primeiro colocado, com um início realmente incrível, né? O Bahia que nem era colocado como um desses favoritos, seguido pelo Flamengo, o Internacional começou bastante bem, ganhando do Palmeiras fora de casa, e em último colocado o Palmeiras. Isso determina, gente, não só o último dessa lista de 10, né, que eu fiz. Isso determina pra gente não só o quanto o time está indo bem, mas também a facilidade da tabela que ele transcorreu. A tabela do Flamengo e do Bahia foram as tabelas mais difíceis entre todos os times nesses primeiros jogos, primeiros 7 jogos. O que quer dizer que os próximos jogos dessas equipes devem ser um
pouco mais tranquilos. Embora no Campeonato Brasileiro tenha poucos jogos que você olha e fala, pô, meu time vai ganhar esse jogo. Então, é curioso entender como alguns times tiveram determinada, talvez ali, não sei se vantagem é a palavra, para ter uma tabela, de certa forma, mais tranquila. O Palmeiras teve uma tabela, de certa forma, bem mais tranquila, e o Botafogo, então, nem se fala, né? Enfrentou 3 equipes que vieram da Série B, teve uma tabela bem mais tranquila para conseguir ter o bom início de brasileiro que está tendo. Então, quando você analisa uma competição em pontos corridos antes dela completar um turno, no mínimo um turno, você precisa também trazer ponderações para o jogo para entender se aquele número que você está vendo na tabela é realidade. Agora, também isso não garante nada se isso vai continuar dessa forma. É apenas ali um indicador que pode balizar para a gente como que está indo um time ou como que está indo o outro. O que você achou da tabela planejada? Tentou fazer a sua? Pode fazer aí, comenta comigo o que você achou e se você quer ver esse conteúdo aqui mais vezes, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.